Agora, lá na nossa classe veículos herança, que é onde roda aqui o nosso programa principal, dentro do método main, nós iremos fazer rodar o nosso programa aqui, criando essas classes, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente pode criar uma classe carro. Então, vamos criar aqui, ó, carro C1 recebe new carro. Beleza? Então, criamos o carro. Então, aqui, ó, Alt Enter, vamos importar a classe que está num pacote externo. E aí, notem que quando eu acessar aqui, ó, a classe carro C1 ponto, nós percebemos que nós temos aqui, ó, 7 anos, 7 cilindradas, 7 combustível, 7 cor, 7 nome, 7 placa. Percebam que esses que estão com uma cor preta um pouco mais forte, parece que está em negrito, né? São os métodos 7 específicos da classe carro. E esses que estão sem o parecer de negrito são os métodos 7, que são da classe pai. Porém, a classe filha, que é o carro, tem acesso. Tranquilo? Então, aqui a gente consegue acessar o nome do carro. Então, vamos colocar aqui o nome. O nome do carro aqui pode ser aqui, ó, Gol. Então, o nome do carro é Gol. C1.7, quantidade de portas. O Gol tem 4 portas. Então, deixa eu fazer na sequência aqui, ó. Aqui, ó. Quantidade de portas. Depois vem C1.7 cilindradas. Então, vamos colocar aí, sei lá, vamos colocar um número qualquer aqui, ó. 3.000 cilindradas. 7 nome, o Gol, então aqui já colocamos o nome. C1.7 cor, então o nosso Gol. Então aqui nós estamos passando os valores diretamente aqui dentro, tá, gente? É mais para fins didáticos. No caso de um programa maior, nós teríamos aqui os dados vindo de forma dinâmica, ou, por exemplo, de um formulário, de algum outro lugar, beleza? Então, aqui a cor vai ser branco. Então, o nosso Gol é branco. Deixa eu arrumar aqui a indentação. Beleza, a cor é branca. C1.7 placa. Então, vamos colocar uma placa aqui. ABC traço 9194. Então, essa é a placa. Vamos tirar o traço aqui. Vamos deixar só assim, né? Placa do carro. Beleza. Placa C1.7 combustível, então a gente põe que o nosso Gol anda a gasolina. Beleza. C1.7 ano. Tá? O ano do nosso Gol é 2005. Beleza. C1.7 marca. A marca do Gol é Volkswagen. Então aqui Volkswagen. Beleza. E o fabricante? C1.7 fabricante, e o fabricante também é Volkswagen, né? Então, vamos até copiar e colar aqui, ó. O fabricante é a Volkswagen. Beleza, então aqui a gente tem o carro, beleza? Conseguimos preencher todos os atributos do carro. Então, aqui a gente pode imprimir os dados do nosso veículo. Aqui, ó, dados do carro, 2 pontos. System out print ln c1.get quantidade de portas, get quantidade de portas. Então, aqui, ó, quantidade de portas. Beleza? Aqui a gente pode até copiar para ir mais rápido. Depois da quantidade de portas, o nome do carro. Não, aqui, ó.
cilindradas, né? Então, C1.get cilindradas, beleza? Depois, nome do carro. Então, aqui, C1.get nome do carro. Bom, pessoal, aqui eu vou deixar só esses três, tá? Só a título de exemplo mesmo, para não tomar muito do nosso tempo aqui da aula, senão ela vai ficar muito extensa, né? Mas aqui a ideia é a mesma, tá bom? É acessando os métodos gets para imprimir na tela, tranquilo? E aí a gente pode falar que o carro ele abriu a porta, né? C1 ponto, C1 ponto, quer dizer, abriu a porta não, porque abriu a porta, ó, se eu digitar a letra A, notem que não aparece nada, porque abrir a porta é um método do ônibus, né? Então não tem na classe veículo isso. Então nós podemos aqui, ó, ligar o veículo e depois desligar o veículo, ok? Então nós desligamos o carro aqui. Depois disso, então aqui eu vou dar um System Out Print ln vazio, só para pular uma linha, e aí a gente pode começar a preencher os dados de um ônibus. Então a gente pode criar um ônibus. Então aqui, ó, ônibus. Então ônibus O1 recebe new ônibus. Beleza? Então vamos ter que importar a classe aqui. Então aqui nós importamos a classe, Alt Enter, import para essa classe aqui, e aí nós fazemos a mesma coisa aqui. Então eu vou até copiar do carro e aí eu vou ajustando para o ônibus, ok? Então aqui, ó, O1.set quantidade de portas, nós podemos colocar aqui, o ônibus tem a porta da frente e a porta lá de trás, né? Dependendo do tamanho do ônibus, pode ter uma porta no meio também, né? Então vamos colocar aqui o ônibus com 3 portas, tá? O ônibus tem cilindradas? Não, o ônibus não tem cilindradas, né? Ou tem aqui, deixa eu ver. Não, o ônibus ele não tem cilindradas. Então, aqui é C1, né? Então, se nós mudarmos aqui para O1, ele já vai dar problema porque o ônibus não tem cilindradas. Beleza, então podemos apagar aqui. Beleza. Então aqui, opa, O1, ponto, o nome do ônibus. O nome desse ônibus nós podemos colocar como vai ser o ônibus IFSP, beleza? Então esse é o nome do nosso ônibus aí. Depois, O1, ponto, set cor, pode ser um ônibus verde, que é a cor do IF. Depois, O1.set placa. Então, a placa do ônibus pode ser... deixa eu ver aqui. JKL 0123, beleza. Depois nós temos nome, cor, placa, o tamanho. Então, aqui, O1. O1.set tamanho. Então, o tamanho desse ônibus, ele tem aí 3 metros de comprimento. Não sei o tamanho de um ônibus. 4 metros? Não, é mais, né? Deve ter aí uns 15 metros, vai? 15 metros tem o ônibus. Não, 20 metros, vai? Então, o ônibus tem aí 20 metros. Depois, o peso. Então, aqui, O1.set peso. Esse ônibus pesa 600 quilos. A capacidade, então, O1.set capacidade. Então, esse ônibus comporta 60 passageiros. E o ano do nosso ônibus. Então, O1.set ano. Então, é um ônibus aí de 2010, beleza? E aí, esse ônibus, ele tem os métodos ligar. Então, O1. Ligar o veículo. O1. Desligar o veículo? Não, né?
porque o ônibus, nosso ônibus vai pegar alguns passageiros aí. Então aqui, O1 ponto abrir as portas, poderia ter aqui um método fechar as portas também, tá? Mas aqui vocês podem fazer isso depois, beleza? Vocês podem implementar depois aí, tá bom? E aí a gente chama também o O1 ponto desligar o veículo, beleza, gente? Então, a gente pode imprimir na tela também alguns dados do veículo, né, do ônibus aqui no caso. Então aqui eu vou dar um System Out Print LN para pular uma linha. Depois eu vou colocar aqui, ó, dados do ônibus. Então, colocado aqui os dados do ônibus, e aí a gente imprime os dados aqui do ônibus, né? Então aqui eu vou apagar. Deixa eu organizar aqui. Beleza. Então aqui, quantidade de portas. Então aqui é o O1 ponto get quantidade de portas. Cilindradas não tem, então a gente pode apagar aqui, beleza. Aqui vai ser o nome do ônibus. Nome do ônibus, O1 ponto get nome, beleza? Então, primeiro eu vou só copiar aqui os dados do ônibus, né? Primeiro eu vou colocar os dados do ônibus. Deixa eu ver aqui. Isso, primeiro eu vou colocar, imprimir na tela os dados do ônibus e depois nós chamamos os métodos aqui, ok? Então, dados do ônibus, quantidade de portas, nome do ônibus, vamos colocar aqui a cor do ônibus. Então aqui, cor do ônibus. Então, O1.getCor, beleza? E aí a gente pode colocar a placa do ônibus também, né? Então aqui, placa do ônibus. Placa do ônibus, O1.getPlaca. Beleza. Então agora, vamos rodar a nossa aplicação e vamos ver o comportamento da saída, tá bom? Então vamos lá, vou dar um Ctrl S aqui para salvar tudo e clico no botão de rodar o projeto. Beleza, então vamos lá. Então rodou aqui, ó, dados do carro, quantidade de portas 4, cilindradas 3.000, nome do nosso carro é Gol. O veículo foi ligado, o veículo foi desligado e depois nós temos os dados do ônibus. Então, quantidade de portas 3, nome do ônibus IFSP, cor do ônibus verde, placa JKL 0123, o veículo foi ligado, o ônibus abriu as portas, ou seja, aqui é o método específico da classe ônibus, ok? E aqui o veículo foi desligado. Então funcionou, pessoal. Deu tudo certo aqui. A gente conseguiu acessar os atributos e métodos da classe Pi. Conseguimos ver aí o funcionamento. Mas ainda falta um último ponto aqui, beleza? E se nós quisermos criar um objeto do tipo veículo, será que dá certo aqui? Então vamos tentar aqui, ó, veículo V1 recebe new veículo, beleza? Então aqui a gente importa essa classe, então Alt Enter, adicionar. Então, ó, percebam que aqui a gente conseguiu criar um veículo, beleza? E aí a gente tem o acesso a V1 ponto, então a gente consegue acessar apenas os atributos que são específicos dessa classe Pi e os métodos também, ó, desligar veículo, ligar veículo, 7 anos, 7 cor, 7 nome, 7 placa, 7 quantidade de portas. Porém, pessoal, não faz sentido aqui nós criarmos um objeto do tipo veículo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando apenas com as classes carro e com a classe ônibus aqui, beleza? Então a gente não deveria permitir aqui a criação do veículo, né, desse objeto aqui. E aí, como é que a gente faz para não deixar essa classe veículo ser instanciada? Então, vocês lembram que na nossa aula a gente pode deixar a classe veículo como abstrata? Se nós deixarmos a classe veículo como abstrata, ela deixa de ser concreta, ou seja, apenas as classes concretas
conseguem ser instanciadas. Então, se a classe veículo se tornar abstrata, nós não conseguiremos instanciar essa classe veículo. Então, eu vou deixar essa linha aqui, porém, eu vou voltar aqui na classe veículo, que é a classe pai, e a gente vai adicionar uma palavra aqui, que é a palavra abstract. Então, public abstract class veículo. Então, notem que aqui nós continuamos tendo atributos, continuamos tendo os métodos, não deu problema nenhum, ok? Porém, lá no nosso programa principal, na classe aqui, percebam que já deu pau na linha 56. Então, não é mais permitido nós instanciarmos uma classe veículo. Então, vou passar o mouse aqui em cima e o que ele diz aqui no warning, né? Ele diz o seguinte: veículo is abstract, cannot be instantiated. Então, aqui ele diz que a classe veículo é abstrata e que ela não pode ser instanciada. Beleza, gente? Então, aí entenderam os conceitos? Então, caso tenha ficado aí alguma dúvida, volta o vídeo, assiste novamente com calma e, em caso de dúvidas, mandem e-mail para mim que eu estou disponível aí para tirar as dúvidas de todo mundo. Tranquilo? Então, valeu aí por mais essa aula e um abraço para todo mundo aí, galera. Bons estudos. Tchau, até mais.